Bom, pessoal, nessa aula nós vamos tratar do problema de forças centrais, que é um problema bastante importante na física e tem várias aplicações e pode ser abordado de uma forma muito simples através do formalismo de Lagrange. Vamos ver então como isso funciona. Serve também como um exemplo de aplicação do formalismo de Lagrange, porque a gente vai seguir aqui todos os passos necessários para a construção de uma solução, né, para a abordagem de um problema dentro desse formalismo. Bom, então a gente tem que primeiro construir a Lagrangiana, e notem que a Lagrangiana, para um sistema isolado, né, sujeito a uma força central, ele pode ser descrito como o movimento do centro de massa, aqui R é o vetor posição do centro de massa, então R ponto é a velocidade do centro de massa, e um vetor de posição relativa entre dois corpos. Então a gente tem um sistema de forças centrais, a gente está assumindo que tem dois corpos e que a força de interação entre eles é uma força central, e a gente vai abordar isso em mais detalhe daqui a pouco. Notem que aqui aparece uma grandeza m, que é a massa total do sistema, e essa grandeza μ, que é a massa reduzida do sistema. Isso aqui já foi visto lá no primeiro capítulo de mecânica newtoniana, mas também é feito passo a passo a descrição para se chegar nessa expressão para a energia cinética no problema específico de dois corpos sujeitos à força central. Tá certo? Então, a gente vai ter, tendo a energia cinética, a gente precisa da energia cinética e da energia potencial. Energia potencial, para um sistema de força central, a gente sabe que ela vai depender apenas da posição R, da distância R entre os dois corpos. Então, a gente vai deixar isso ainda bem aberto, sem definir exatamente qual é a energia potencial. A gente só precisa definir que depende apenas do módulo da distância, não depende de orientação dos corpos, de mais nada, apenas da distância, nem das velocidades. Né? Então, com isso, a gente pode escrever a Lagrangiana como T menos V, e temos essa expressão. Aqui a gente separa em duas partes. Uma é a Lagrangiana do centro de massa, a outra, essa L', é a Lagrangiana do sistema relativo. Então, notem que tudo isso é feito sem saber ainda totalmente como é o potencial, a não ser que é um potencial de força central. Tá certo? Quem tem dúvidas sobre isso pode olhar nas notas de aula, que é a descrição de todas as passagens para chegar aqui, que são bastante simples, tem álgebra, mais álgebra simples. Podem dar uma olhada nas notas de aula. Agora, notem o seguinte, aqui a gente tem nessa Lagrangiana, notem que toda dependência das coordenadas do vetor R aparece na energia cinética, como R ponto. E nada aparece aqui na parte do potencial. Né? De fato, o potencial depende apenas da distância relativa. Então, como a gente viu já anteriormente, esse é um caso de coordenadas cíclicas. Então, cada uma das componentes do vetor centro de massa não aparece aqui, então é uma coordenada cíclica, não aparece aqui explicitamente a coordenada, apenas a derivada temporal das coordenadas. Então, elas são coordenadas cíclicas. E a gente já viu que quando você tem uma coordenada cíclica, você tem uma grandeza associada que é conservada, que é o que a gente chama de momento generalizado associado a essa coordenada. Então, de fato, vai ter um momento linear, que é conservado, e a gente vai poder, que significa o quê? Que a velocidade do centro de massa é constante, e a gente sempre pode escolher, então, um sistema de coordenadas em que a velocidade do centro de massa seja zero, né? O sistema está em repouso no nosso sistema, no sistema como um todo, né? No nosso referencial, e a única coisa que resta para resolver é a parte correspondente a L', que é expressa aqui. Então,
LCM, que é a lagrangiana aqui correspondente ao movimento do centro de massa, tem uma solução simples, trivial, porque o momento é conservado. E portanto, a gente pode sempre escolher um referencial em que L igual a zero, e isso fica descartado dessa forma, a gente não precisa se preocupar com essa parte. A gente vai ver, então, como resolver a parte de L', que corresponde ao movimento relativo. Bom, para isso a gente tem que obter as equações de Lagrange. A gente já tem a lagrangiana. Veja só que é uma forte redução do número de coordenadas do sistema, porque se a gente tem dois corpos, cada um deles tem 3 coordenadas, de modo geral, né, para caracterizar a sua posição, e mais 3 para a velocidade. Então, são 6 para cada um, 12 coordenadas. A gente reduz aqui para 3, que são as componentes do vetor velocidade, mais uma que é o módulo do vetor R. Então, é uma redução significativa do número de coordenadas. A gente já está aqui trabalhando, então, com coordenadas generalizadas. Essas são as coordenadas independentes. Falta o quê? Falta fazer uma transformação para um sistema de coordenadas mais adequado do que o cartesiano. E como é um problema de força central, é natural a gente usar coordenadas polares, e a gente vai escrever o vetor R como R, que é a distância, o módulo da distância, em função de θ, que é o ângulo que caracteriza a direção do eixo que passa pelos dois corpos dentro do nosso sistema. Então, passamos para 2 dimensões aqui, né? 2 dimensões de coordenadas, mais as velocidades correspondentes das 4 coordenadas da função lagrangiana. Bom, essa aqui é a lagrangiana, escrita em coordenadas polares. De novo, eu não estou colocando aqui todas as passagens, mas essas contas estão feitas nas notas de aula. Dada a lagrangiana, bom, boa parte do problema físico está resolvido aqui. A física toda do sistema está embutida nessa expressão, nessa função. O resto é seguir o formalismo e fazer as contas, né? Seguir o formalismo significa o quê? A gente tem que reconhecer que tem 2 dimensões, né, de coordenadas, então a gente vai ter 2 equações de Lagrange, uma para θ, outra para R. A gente pode resolver aqui para θ, que é mais simples. E por que é mais simples? Porque, novamente, a gente pode reconhecer já imediatamente aqui, dessa expressão, que θ aparece só como θ ponto, né? Só como a derivada em relação ao tempo e não como coordenada aqui. E por isso também é uma coordenada cíclica, e a gente vai ver aqui que isso leva a uma outra lei de conservação. De fato, quando a gente obtém essa equação, simplesmente usando formalismo, né, substitui a lagrangiana, calcula as derivadas para a coordenada θ e θ ponto. Então, essa aqui é a expressão da equação de Lagrange aplicada para a coordenada θ. E a gente logo vê que del L' del θ é igual a 0, porque ela não aparece explicitamente aqui, é uma coordenada cíclica. E a derivada em relação a θ dá isso aqui, ir ao quadrado, θ ponto, que sai desse termo aqui. Tá certo? Como é uma coordenada cíclica, a gente já vê aqui que a derivada desse termo é igual a 0, portanto, isso aqui é uma constante do movimento, e a gente vai chamar de Pθ, que é, na verdade, o momento angular do sistema. Então, isso aqui é uma grandeza conservada, e a gente, em vez de chamar de Pθ, vamos chamar de L, que é a letra usual para o momento angular. Isso aqui é uma constante. Tá bom? Então, a gente pode usar o fato de que isso é constante na derivação do resto, né? Das outras contas que vamos fazer. Então, essa parte aqui está relacionada exclusivamente à coordenada θ, e o problema para essa coordenada está resolvido. Ele é simples porque está associado a uma grandeza conservada.
Vamos ver agora o que acontece para outra coordenada. Então, a gente aplica novamente a equação de Lagrange agora para a coordenada R. A derivada de R aqui, usando as derivadas de R, a gente vai obter essa expressão. Tem um risco aqui, desculpem. Tem um risco aqui no meio, não sei porquê, mas acho que dá para ler. Mi vezes dr.dt, e sumiu um sinal, eu acho que é menos aqui, porque vem desse sinal de menos, a mi r θ ponto ao quadrado, ou seja, derivar isso aqui em relação a r e r ponto para obter essas expressões, né? Então, a gente obtém essa expressão quando substitui θ ponto por L dividido por mi r ao quadrado. Tá? Então, substituir essa expressão e a gente tem esse termo aqui, em que aparece a velocidade radial, a derivada, né, da velocidade radial, e um outro termo que depende apenas de R aqui. Tá? Então, essa é a equação de Lagrange para a coordenada R. Aqui convém fazer o seguinte, observar que esse termo aqui pode ser escrito na forma de uma derivada em relação a R para ser associado a esse potencial aqui. Então, quando a gente observa isso, né, que esse termo pode ser escrito dessa forma, em termos de uma derivada, a gente pode juntar esses dois termos numa única derivada e tem aqui o que a gente chama de potencial efetivo, que é composto de um termo que é devido ao potencial real da força de atração gravitacional, ou, sei lá, força associada a esse potencial, já que a gente está mantendo isso de forma geral, né? Então, é uma força central que vai estar associada aqui, mas esse termo aqui, que está associado à força centrífuga, né? Que é uma força devido ao fato de que você tem um movimento de rotação. Então, tem uma força centrífuga, né, que está associada a isso, que gera um potencial efetivo, né, quando somado com esse outro potencial, que a gente vai chamar de U de R. Então, tudo aqui depende só da coordenada R e de nada mais. Bom, a gente tem mantido isso bastante geral. A discussão toda envolve apenas o conhecimento de que o potencial é central, a força é central, e o potencial depende só da distância entre os dois corpos, mas já é possível obter um resultado muito importante, que é a segunda lei de Kepler. Então, como ela não depende da forma específica da força, ela é geral, esse resultado vale para qualquer força central. E como que a gente obtém isso, né? Basta observar que a gente tem o vetor posição, né, do corpo, que está se deslocando aqui numa certa órbita. A trajetória depende do potencial, a gente não precisa especificar muito, mas para uma variação, para um instante, um intervalo de tempo infinitesimal, o deslocamento é infinitesimal, então o deslocamento angular do vetor posição também é pequeno, a gente vai chamar de dθ. E aí a gente tem esse triângulo aqui, formado pelos vetores posição no instante 1 e 2. E ele tem uma área do triângulo, né, que é aproximadamente igual à área varrida pelo vetor posição, a área que corresponde a essa parte aqui, né, varrida pelo vetor posição, nesse deslocamento de um ângulo dθ aqui, nesse instante, nesse intervalo de tempo dt, né, muito pequeno. Quanto menor esse intervalo de tempo, menor é essa área diferente aqui entre o triângulo e a área varrida, e, portanto, para ângulos infinitesimais, a área do triângulo é aproximadamente igual à área varrida. Então, a área do triângulo a gente pode calcular facilmente, né? É o produto da altura do triângulo vezes a base. Quando esse ângulo é pequeno, a altura do triângulo corresponde ao vetor posição, R. A base é R dθ dividido por 2, que é a fórmula da área do triângulo, vai dar R ao quadrado dθ sobre 2,
essa é a área do triângulo, e para ângulos suficientemente pequenos é a área varrida pelo vetor posição nesse intervalo de tempo, nesse deslocamento. Então, dAdt, que é a taxa, né, com que a área varrida varia ao longo do tempo, é R ao quadrado dθ sobre 2, que vem daqui, dividido por dt, dá dθ dt. E dθ dt é θ ponto, a gente pode relacionar novamente, né? Θ ponto está associado ao momento angular, e a gente escreve aqui em função do momento angular que é constante. Então, a gente tem aqui termos que são constantes, R ao quadrado aqui em cima e R ao quadrado aqui embaixo, que cancelam. E, portanto, o dA dt é apenas uma constante, né? Depende apenas de valores constantes, o momento angular que é conservado, a massa reduzida a μ. Então, dA dt é uma constante, e essa é exatamente a segunda lei de Kepler, que afirma que a área varrida, né, pelo eixo que liga o Sol ao planeta, ao longo da sua trajetória, a taxa com que essa área varia é constante no tempo. Então, temos aí, de uma forma bastante geral, a segunda lei de Kepler, obtida considerando unicamente que o potencial corresponde a uma força central. O potencial depende apenas da distância. É um resultado importante e muito geral. Bom, vamos continuar aqui e obter a equação da órbita, né? E para obter a equação da órbita, a gente já resolveu o problema para a coordenada θ, tem que resolver para a coordenada r. Vamos ver aqui até onde a gente consegue chegar, mantendo o máximo possível de generalidade do problema. Então, a gente tem aquela expressão da equação para r, em que aparece a velocidade, né? R ponto. E vamos notar o seguinte, aqui a gente tem dr dt. Dr dt eu posso calcular como dr dθ vezes dθ dt, que é θ ponto. E aí eu escrevo θ ponto em função do momento, e tenho essa expressão aqui para dr dt em função de dr dθ. Né? Isso aqui é importante para a gente obter a equação da órbita, que não pode depender do tempo. Então, a gente faz essa substituição aqui. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte, isso aqui é uma espécie de truque para resolver a equação diferencial de forma mais simples, mas é um truque que aparece aqui e vai aparecer em outros lugares, ele é bastante comum. Então, é interessante aprender isso e dominar essa parte, porque isso aqui aparece, por exemplo, quando você vai resolver, até mesmo na mecânica quântica, o problema do átomo de hidrogênio, por exemplo. Então, você vai ter que resolver uma equação diferencial parecida, lá também é um potencial central, né? E a gente acaba chegando em equações diferenciais parecidas com essas que estão aqui. E esse truque que é usado, eu digo truque no bom sentido, né? Que é usado para resolver a equação, pode ser usado lá também. Né? O que é esse truque, entre aspas? Né? É reconhecer que se você tem U, que é 1 sobre R, né? A gente está definindo aqui a variável U como 1 sobre R, du dθ, né? Que é a derivada de 1 sobre R em relação a θ, pode ser calculado, então, como menos 1 sobre R ao quadrado dr dθ, isso aqui é a regra da cadeia. Portanto, a gente pode reconhecer aqui que dr dθ vezes 1 sobre R ao quadrado, que está aqui, é igual a du dθ. Então, a gente vai substituir essa relação aqui nessa expressão e obtém essa outra relação, que é dr dt, que sai dessa equação, igual a menos L sobre μ, L é o momento angular, μ é a massa reduzida, vezes du, não é μ aqui, desculpem, vezes du dθ, que sai dessa relação aqui. Tá? Então, a gente, onde tem dr dθ, vai aparecer um L sobre μ, menos L sobre μ, vezes du dθ. Então, R, dois pontos, que é a derivada disso aqui, a gente vai poder escrever desse jeito.
E aí vamos para a equação radial, que é aquela equação de Lagrange para a coordenada R, que basicamente pode ser escrita desse jeito. Aqui a gente está calculando a derivada parcial, a derivada de V em relação a R, que é igual a menos a força. Então, quando você coloca explicitamente a força central, essa equação vai ficar desse jeito. E então a gente tem a equação da órbita ainda de uma forma geral. Ela não é uma equação fechada, porque F não é conhecido, né? A gente não sabe qual é o tipo de força, apenas que ela é uma força central. Então a gente tem aqui já a equação da órbita, porque envolve apenas U e θ, e U depende somente de R. Então isso aqui é, no fundo, uma equação entre R e θ, que é a equação da órbita, que a gente precisa saber para conhecer que tipo de órbita tem os corpos sujeitos à força central. De novo, essa aqui é uma equação bastante geral, ela não é fechada porque a gente não conhece completamente os termos, né? A força não é dada, apenas a gente sabe que depende unicamente da distância. Bom, vamos agora especificar então qual é essa força. Vamos supor que vamos tratar exatamente o chamado problema de Kepler, que é o problema da gravitação. Então a força é menos uma constante K dividido por R ao quadrado, que é a lei da gravitação universal. Então em termos de U a gente tem isso aqui. Substituindo naquela equação que nós vimos, a gente vai ter, e colocando U ao quadrado que vai aparecer aqui, em evidência, a gente tem essa expressão aqui. Né? Isso tudo aqui L é constante, μ é constante, U depende de R. E aqui essa constante K que aparece aqui é dada em termos desse K que aparece na lei da gravitação, da massa reduzida e do momento angular que é conservado. A gente pode escrever essa expressão de uma forma simplificada, essa aqui entre parênteses, como B ao quadrado de ômega dθ2 mais ômega igual a zero, onde ômega é U menos K, que aparece aqui. Tá? Então, é uma substituição de variáveis que mostra que essa equação, na verdade, é muito simples de resolver. E a solução geral a gente tem aqui, né? É A cosseno de θ mais φ. Isso aqui é basicamente a equação de um oscilador. Claro que θ vai depender do tempo, φ é uma constante e A é outra constante, que dependem das condições iniciais do problema. Então, notem que o fato de a gente ter substituído R por 1 sobre R, né, que é U, leva a uma equação diferencial bem conhecida e fácil de resolver. Agora a gente faz a troca oposta, né? Substitui U por 1 sobre R e tem essa equação aqui para a órbita, né? Que relaciona R e θ. A gente pode fazer ainda mais uma manipulação aqui para escrever isso de uma forma mais conveniente, introduzindo essas grandezas J, que é determinada a partir do momento angular, da constante K, da força gravitacional e da massa reduzida, e também dessa outra grandeza epsilon, que vai depender de grandezas conhecidas, e deste A, que ainda falta ser determinado. Né? Mas é possível, eu não vou fazer as contas aqui, mas isso está novamente... isso está descrito nas notas de aula, passo a passo. É possível relacionar A com a energia do sistema. E quando a gente relaciona A com a energia do sistema, obtém essa expressão aqui. Então, tudo isso aqui é conhecido. Sabendo a energia, a gente determina essa grandeza A, que está associada à amplitude da órbita, né? Portanto, conhece A e conhece J, e essa expressão, então, pode ser completamente determinada a partir desses dados. Por que é conveniente escrever dessa forma? Porque essa é uma equação bem conhecida. Isso aqui é uma equação das curvas cônicas. E a gente tem vários tipos de cônicas, hipérbole, parábola, elipse, círculo, que são determinadas
em função do caráter dessa excentricidade epsilon. Se ela é maior que 1, então a gente tem uma hipérbole. Se é exatamente igual a 1, a gente tem uma parábola. Se é menor do que 1, é uma elipse. E se é igual a 0, um círculo. Então, essas são as 4 curvas cônicas conhecidas. E claro que epsilon está relacionado à energia, e a relação com a energia é essa aqui. Então, um círculo é se a gente obtém uma trajetória circular para um planeta, né, no caso do problema de Kepler, né, da força gravitacional, da força de Coulomb, a gente obtém um círculo se a energia for exatamente nesse valor. Caso contrário, a gente está em alguma dessas situações diferentes aqui de curvas cônicas. Bom, desculpe, só voltando aqui, eu estava esquecendo de dizer, notem que quando a gente chega à conclusão de que a trajetória é uma curva cônica, isso inclui aqui a elipse, que é um caso mais geral para E negativo. O que significa E negativo? Significa que o sistema é ligado. O planeta que está girando, o objeto que está girando em torno do Sol, não pode ir para uma distância infinita. E portanto, ele permanece girando em torno da estrela, que é o caso das órbitas dos planetas, né? Que é o problema gravitacional exatamente que Kepler estava interessado em resolver. Quando o E é menor que 0, a gente tem que a trajetória é uma elipse. E essa é a primeira lei de Kepler, né? Kepler chegou a essa conclusão observando os dados do movimento dos planetas, como eram observados. E então a gente deduz daqui a primeira lei de Kepler, e nesse caso a gente tem que saber que a função varia, a força varia com o inverso do quadrado da distância. Kepler não anunciou isso, quem anunciou a lei da gravitação foi Newton. Kepler anunciou que as órbitas são elípticas. E foi um resultado muito importante que ajudou, obviamente, Newton a obter a lei da gravitação. Bom, vamos agora obter a terceira lei de Kepler, né? A terceira e última lei de Kepler. Aqui eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente do que está nas notas de aula. Lá nas notas de aula a gente usa explicitamente a equação de Lagrange, a equação radial, e com um pouco de álgebra a gente chega à conclusão de que o movimento dos planetas obedece à terceira lei de Kepler. Mas é possível obter esse mesmo resultado de uma forma bastante geral e que tem um impacto muito interessante e que envolve não apenas o problema de Kepler, mas vários outros, né? E que está relacionado também a uma transformação do sistema ou das coordenadas do sistema, né, que é aplicada, e a uma invariância associada da Lagrangiana, né, ou do sistema físico associada a essa grandeza. Então, é um problema parecido com aqueles de simetrias e leis de conservação. Qual é a transformação aqui? É uma transformação de escala, né? E a gente vai estudar essa transformação de escala para potenciais, né, para sistemas em que o potencial seja central, depende só da distância, né, de uma coordenada, a uma certa potência, que eu vou chamar de menos m aqui. E a transformação de escala significa o quê? Que a gente vai multiplicar essa coordenada por um certo valor e o tempo por um outro valor, si e tal, e, portanto, as variáveis associadas também se transformam. Então, que ponto vai ser si sobre tal que ponto aqui, vezes que ponto, né? Depois da transformação, falta o ponto aqui. A energia cinética vai com si ao quadrado sobre tal ao quadrado, vezes a energia cinética, que também está faltando aqui. E a energia potencial vai com si a menos n, porque vem aqui dessa lei, né? Vezes a energia potencial antes da transformação. Então, sabendo essas transformações, a gente transforma essas grandezas aqui. Vamos ver como que se transforma, então, a equação de Lagrange. A equação de Lagrange, usando esses termos e notando que
V não depende de que ponto, não depende das velocidades. A gente tem que a derivada de L em relação a que ponto é igual à derivada de xi ao quadrado de t em relação a que ponto, e tem o t aqui ligado a isso, né? Então, a gente tem essa regra para transformação. Basta fazer uma análise dimensional, basicamente. E para o outro termo da Lagrangiana, a gente tem essa outra regra aqui, né? L aqui, a dependência nas coordenadas aparece somente na energia potencial, não na energia cinética. E, portanto, como a energia potencial tem esse comportamento, a gente tem que a derivada de L em relação a Q é igual à derivada de V em relação a Q, e essa derivada se comporta por essa transformação de acordo com essa lei. Então, quando a gente faz a transformação, a equação de Lagrange se transforma dessa forma, né? A gente tem essa equação de Lagrange inicial, né? Quer dizer, não é exatamente uma equação, é só o lado esquerdo da equação aqui, mas esse lado vai se transformar desse jeito, né? Esse termo que vem daqui e este termo que vem dessa derivada aqui. Então, a gente vai ter uma transformação da equação de Lagrange dada em termos dessas constantes, né, que são multiplicadas aqui. Agora, se o sistema é invariante por transformação de escala, significa que o mesmo conjunto de equações de Lagrange que a gente obtinha antes da transformação tem que ser obtido aqui, né? E para que, se isso aqui é igual a zero, então esse termo tem que ser igual a zero também. Sempre que isso for igual a zero, esse termo tem que ser igual a zero. Isso só vai ser verdade, independente de quais são as escalas que a gente coloca aqui. Isso só vai ser verdade se essa relação for satisfeita, né? Se esse termo for igual a esse termo. Tá certo? Então, esses dois termos têm que ser iguais, esses que envolvem as transformações. E, impondo que eles são iguais, né, já que a gente está assumindo que o sistema é invariante por transformação de escala, a gente chega a essa relação que tal ao quadrado tem que ser proporcional a xi elevado a n mais 2, onde n vem aqui da lei física que descreve o sistema. Então, essa é uma relação bastante geral, já que a única coisa imposta é que o potencial depende só da coordenada, da distância. Vale para qualquer lei de potência aqui. E a gente tem essa expressão geral. Vamos ver para que ela serve. Vamos aplicar para o caso do problema de Kepler, que é o potencial gravitacional, então é a força gravitacional, né, a lei da gravitação, em que V é proporcional a Q a menos 1. Q a menos 1, então N é igual a 1. Se N é igual a 1 aqui, eu vou ter que C ao cubo, é proporcional a tal ao quadrado. Isso é a terceira lei de Kepler, que diz que o período de rotação dos planetas é proporcional à distância do planeta, distância média do planeta até a estrela, ao cubo, né? A gente tem aqui a terceira lei de Kepler, que é obtida simplesmente através de uma análise dessa transformação de escala. Uma outra aplicação é quando a gente tem a força-peso. A força-peso é constante, então o potencial vai com Q a menos 1, né? mgh, no caso, né? H aqui é a coordenada Q, então o potencial é proporcional a Q, e portanto n igual a 1, se eu coloco n igual a 1, a menos 1, desculpe, né, porque tem o sinal de menos aqui, né, então n é menos 1, para que isso aqui seja 1. Então, se eu coloco menos 1 aqui, eu vou ter que tal ao quadrado é proporcional a Q. Isso aqui é a lei do pêndulo, né? A lei do pêndulo diz que o período é raiz de L sobre G, e está aqui, né? O período é raiz da distância. Então, essa é uma forma bastante interessante, bastante geral de análise, e a gente vê que sistemas que são governados
por leis de força central, né? Seja qual for a potência, né? Desde que seja dada por uma certa potência, quando a gente observa que elas são invariantes por transformação de escala, levam a esses resultados também importantes, mas bastante gerais, que a gente pode obter de forma muito simples, né? Nas notas de aula, o caminho seguido é um pouquinho diferente, um pouco mais trabalhoso, mas a gente tem exatamente a relação completa, não só a proporcionalidade, os termos saem completamente determinados da análise da equação. Dê uma olhada lá, que isso é bastante importante.